Então, o que seriam os requisitos do projeto, certo? Então, é isso que vai ser discutido nesse momento. Os requisitos mínimos, tá? Então, pelo menos um contador, tá? Ele pode ser ou síncrono ou assíncrono. Ele pode ser implementado com flip-flops ou com circuitos integrados, tá? Se forem adotados circuitos integrados, isso aqui tem que ser bem explicado, tá? E ele tem que executar uma função crítica no projeto também, tá? Por quê? Porque é muito fácil usar um circuito integrado de contador. Então é alimentar ele com sinal de clock, alimentar ele no VCC e ele já vai operar. Então aqui é outra história, tá? Aqui já é bem mais difícil. E se for adotado flip-flops, tem que mostrar o projeto desse contador, tá? Então quem tiver dúvida, nos tópicos dedicados a contadores tem como fazer o projeto deles, tá? Pelo menos um display de 7 segmentos, tá? Tem que ser de 7 segmentos. Não LCD, orgânico, qualquer outro não vale. Associar um monte de LED para fazer um display de 7 segmentos também não vale, tá? O Arduino o Arduino ele tem que fazer alguma coisa no projeto, tá? Problemas comuns quando se fala Arduino operando no projeto. Se utiliza o Arduino para fornecer um sinal de clock. Aí lá na linha de código dele só tem o digital write, tá? Tem o digital write lá. Tem dois, né? E aí um liga e o outro desliga. Isso aqui não vale, tá? Se usar o Arduino para fazer funções simples assim, o projeto vai ser desconsiderado, tá? E aqui é bem importante, todo projeto ele tem que ser realizado no Tinkercad, certo? Então o que é esse projeto? É a simulação de um sistema digital, tá? É isso que vai ser feito. E é importante observar que esses são os requisitos mínimos para o trabalho ser avaliado. Então, não necessariamente os requisitos mínimos trazem a aprovação do trabalho, tá? O trabalho vai ser avaliado se ele atingir os requisitos mínimos. Então, se ele atingir os requisitos mínimos, mas o projeto não ficou bom, a nota pode ser zero, tranquilamente, tá? Isso aqui não é um compromisso com aprovação. É importante separar muito bem uma coisa da outra. Aqui, outro ponto importante, tá? O projeto pode ser desenvolvido em grupos de até 3 integrantes, tá? Então, isso aqui é uma dúvida comum. É bastante gente, tá? Então, pressupõe-se que dá para fazer um ótimo projeto, tá? Um ótimo projeto. Então, qual é a finalidade de 3 integrantes? A gente não está numa situação muito interessante para exigir muito de projeto, tá? No contexto atual. E tem essa questão associada à limitação de infraestrutura, internet, que um integrante possa vir a ter. Então a gente tem 3 aqui, tá? Não tem desculpa. E se porventura surgirem contratempos, vocês devem acionar os professores, tá? Essa interação é importante. Mas assim, grupo de 3 integrantes, já é possível fazer um projeto que vá muito além dos requisitos mínimos, tá? Então, o que tem que ser entregue, tá? O que conta do projeto é só um vídeo, tá? Não é relatório, não é relatório,
Não é, não é um roteiro, é só um vídeo. Então, os três integrantes vão fazer o projeto no Tinkercad. O projeto funcionou? Funcionou. Vocês vão elaborar um vídeo, tá? Com duração mínima de 60 segundos e duração máxima de 120 segundos. Nesse vídeo, todos os membros da equipe vão falar alguma parte do projeto. Quem decide o que um vai falar e o que o outro vai falar é a própria equipe, tá? Então, assim, os três integrantes vão coordenar essa interação e vão separar o trabalho em partes e cada um vai falar uma parte no vídeo, tá? E por essa e basicamente esse vídeo que vai ser gerado, tá? Ele precisa estar disponível para todos os membros da disciplina. Então, assim, o que a gente está fazendo aqui é como se fosse uma apresentação de trabalho final, tá? Só que aí, isso vai estar disponível lá na página do Moodle e aí o aluno ele consegue visualizar o vídeo que ele quer. Então, isso vai trazer um enriquecimento muito grande na nossa interação com o conteúdo de eletrônica digital. E observem, esse precisa aqui, ele pressupõe que, se não tiver vídeo, a nota do projeto é 0, tá? O vídeo é o produto final, tá? Então o vídeo tem que ser feito e tem que ser bem feito também. Adotando as mesmas iniciativas e as mesmas práticas dos roteiros, tá? Então, assim, quem está desenvolvendo o roteiro e está dando certo, adota aquele modelo ali, porque vai dar certo no projeto também, tá? Então, bom, quando e como entregar o projeto? Lá no Moodle, tá? Vai ter uma atividade com esse nome aqui, ó, entrega arquivos projeto final. O que a pessoa vai submeter aqui? Ou um vídeo ou um link, tá? Então, assim, o que é desejável? Um link do YouTube. Por quê? Porque aí é fácil de incorporar no Moodle. Mas eu gostaria de ressaltar, quem mandar um vídeo, tá ok. Não tem problema. Só que o link do vídeo, o link tem que ser público, tá? O link público. Por que público? Porque os outros alunos, eles têm direito a assistir esse material, tá? Eu quero que eles assistam esse material. Então, assim, quem não cumprir com isso, a nota é 0, não vai ser nem avaliado o projeto. Então, lá nessa tarefa, entrega de arquivos, vai ter aqui a data de entrega, tá? A nossa data de entrega, 10 de maio. Então, assim, considerando uns 2, 3 dias atrás, o tempo restante estava em 47 dias. É bastante tempo, tá? Para desenvolver um bom projeto. Então, é mais de um mês. Mais de um mês. Dá para fazer esse projeto aí tranquilamente, tá? Então, bom, conforme havia conversado, né, os requisitos mínimos do projeto estão aqui. E a fim de ilustrar como isso funciona, foi elaborado um exemplo de circuito com os requisitos mínimos, tá? Ele se encontra nesse link. E agora eu vou compartilhar esse link. Eu vou mostrar aqui o que seria esse projeto, ok? Então tá aqui o exemplo de circuito com os requisitos mínimos. O que é importante observar aqui nesse circuito, pessoal?
tem o Arduino, tem os circuitos integrados, tá? Tem 2 circuitos integrados, 2 aqui não estão conectados. E tem display de 7 segmentos, certo? E tá todo mundo conectado aqui, tá? Então, a princípio, esse projeto ele é um candidato a ser avaliado. Agora a gente tem que examinar que tipo de conceito de eletrônica digital está sendo abordado aqui, certo? Então, o primeiro conceito que vai ser abordado aqui no circuito é o 74HC93, tá? O que é esse circuito? Basicamente, para poder explicar ele com uma boa precisão, tem que se referir ao datasheet, tá? Então tá aqui, 74HC93, High Speed CMOS Logic 4-bit Binary Ripple Counter. É um contador, tá? Isso aqui é um contador. Ele tem um reset que é assíncrono, ou seja, o usuário reinicia a contagem quando ele quer, certo? E tá aqui o diagrama de pinos dele. Então ele tem as saídas aqui, tá? Q0, Q3, Q1 e Q2. Ele tem o Master Reset aqui, que o usuário pode acionar quando for interessante. E ele tem alguns pinos que não possuem funções, tá? A alimentação é no pino 5, o negativo da fonte é no pino 10. Então, tá aqui a tabela verdade do contador, tá? Esse tipo de informação define o contador, certo? Por quê? Porque aqui a gente consegue identificar o que acontece nas saídas. Então, observem que à medida que o contador vai contando, os níveis lógicos das saídas vão alternando, ok? E ele tem alguns modos aqui que dependem do Master Reset, tá? Por exemplo, se os dois forem conectados ao positivo da fonte, o contador para de contar, as saídas ficam fixas em low. Então, para que o contador opere normalmente, pelo menos uma tem que ser conectada em low. Então, a primeira coisa que a gente sabe é que, observando aqui o nosso contador, tá? Pino 12, 11, 9 e 8 são saídas. Então, tá aqui, ó. Tinkercad sinaliza isso, ó. 12, 11, 9 e 8. Essas saídas aqui, elas estão sendo conectadas nesse ponto que está aqui. E tem um DIP aqui. O que esse DIP está fazendo? Nada, tá, pessoal? Aqui o DIP não está fazendo nada. Eu só usei ele para testar o display, tá? Ele não está mais operando aqui. Então, observem que esse contador ele está conectado no CD4511. Então, bom, o que é o CD4511? É um decodificador BCD 7 segmentos. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, se a gente entrar com um número binário de 4 bits no decodificador, a saída vai ser tal que vai acender um padrão de segmentos correspondente ao número que esse número equivalente a um número decimal em relação a esse código binário que está aqui. Por quê? Porque é BCD, tá? Binary Coded Decimal. Então, se a gente observar aqui no datasheet, a tabela verdade está aqui, tá? Informação mais importante. Observem o seguinte, se as entradas D mais significativo e A menos significativo for 0, a saída vai ser tal que, conectada a um display de 7 segmentos, vai acender o 0. Se a gente conectar o 1, se a gente colocar 1 lá na entrada do decodificador, a saída vai se comportar de tal forma que vai aparecer esse padrão no display de 7 segmentos. Então, quando a gente conecta um contador aqui,
vai aparecer no display de 7 segmentos a contagem que o contador está fazendo. Tá? Então, se a gente iniciar a simulação, a gente vai observar que a saída do decodificador está conectada aqui no display de 7 segmentos. Está ali a contagem, ó. Certo? Então, esse contador conectado no decodificador e conectado no display, eles cumprem os requisitos mínimos do projeto. Ok? Então, basicamente, continuando aqui, a avaliação, tá? Uma vez que a gente conhece os requisitos, entende como tem que entregar o projeto, convém falar agora sobre a avaliação. Então, o projeto será avaliado segundo os seguintes critérios, tá? Tema. Tema é qual é a aplicação. Então, é em IoT? É em saúde? É na indústria? Tem que ter uma aplicação muito bem definida, tá? Porque se não tiver, a nota vai ser praticamente zero, tá? Muito baixa. Recursos e teorias aplicadas. Então agora a gente vai retornar lá para o nosso circuito para examinar isso. Observem, de imediato, que tipo de teoria estamos aplicando aqui no circuito? Estamos aplicando contadores, tá? Estamos aplicando decodificadores e estamos aplicando display de 7 segmentos. Ok? Isso são teorias bem definidas em eletrônica digital. E observem que tem um Arduino aqui. E tem outro display aqui. Por quê? Porque aqui dentro do Arduino tem um decodificador parecido com esse aqui. Então, se a gente observar o código do Arduino, a gente vai observar que as funções lógicas, tá, que foram deduzidas dessa tabela verdade aqui, observem, ó, o A é uma saída, o B é uma saída, o C é uma saída. Então, se a gente resolver isso aqui por mapa de Carnot, a gente encontra as funções lógicas do circuito. Então, elas estão aqui. E observem que as saídas do contador, elas estão conectadas no Arduino. Então, o Arduino, nesse caso, ele está operando, observem aqui na linha 37 e a linha 40, ele está com um decodificador dentro dele. E é um decodificador da eletrônica digital. Por quê? Porque as funções booleanas estão aqui, tá? Operação OU, operação NÃO, operação E, certo? Então, quando a gente inicia essa simulação, a gente vai observar que os dois displays, eles funcionam de forma muito semelhante, tá? Observem a contagem, tá? É muito semelhante. Nos padrões de contagem que o decodificador não opera, o Arduino está retornando um resultado indiferente. Por quê? Porque ele considera o seguinte: na dedução dessas equações foi usado o don't care para esses estados. Então, esses estados não são relevantes, tá? Então, uma outra forma de enxergar isso está aqui, ó. Ele colocou zero. Naquelas equações está x. Então, é por isso que a equação fica um pouquinho diferente. Mas é um projeto de eletrônica digital, tá? É um projeto de decodificador aqui dentro. Então, agora esse projeto ele ficou interessante. Certo? E isso vai ser muito bem pontuado no projeto, certo? Então, observem que tipo de conceito está sendo utilizado. Minimização de funções lógicas, mapas de Carnot, MUX-DEMUX, códigos, codificador, decodificador, circuito aritmético. Isso tem que estar muito claro no projeto, tá? E aqui, aplicações é uma extensão do tema, tá? Então, se a gente observar, por exemplo, esse projeto que foi apresentado, ele é um projeto muito rico em eletrônica digital. Por quê?
Porque para obter as funções lógicas do decodificador, a gente teve que usar a minimização de funções lógicas, tá? Então, o A foi feito mapa de Carnot, o B foi feito mapa de Carnot e assim por diante. Tá usando o decodificador, que é um circuito integrado, tá? Tá usando o contador síncrono. Observem, é o CI? É o CI, não tem problema. Tem que explicar ele muito bem, mostrando o datasheet, como as saídas mudam, que tipo de sinal tem que aplicar para que o contador opere. Nesse caso eu estou usando um gerador de função aqui, que vai gerar um sinal de clock, tá? Então essas coisas têm que estar muito bem explicadas no trabalho. E existem outros conceitos, tá? A ideia é usar o maior número de conceitos possíveis. E aqui é bem resumido os requisitos mínimos, tá? E aí observem o que é interessante. Esse projeto aqui, ele está disponível. Vocês podem copiar ele, tá? Não tem problema. Mas vocês não podem aproveitar ele integralmente e acabou. Ou seja, o projeto começa a partir disso aqui. Tem que fazer muito mais, tá? Muito mais. Então, quem cumprir os requisitos mínimos e somente os requisitos mínimos, ou seja, não fizer mais nada no projeto, a nota será muito baixa, tá? A nota muito baixa. Certo? Então, assim, por quê? Porque isso aqui já está pronto, tá? Já está feito. Isso aqui não é mais um projeto, isso aqui já está resolvido, ok? Bom, então, durante o vídeo, né, o que seriam também critérios de avaliação do projeto. Então, esses aqui, por sua vez, eles se referem mais à apresentação do vídeo, certo? Então, é mais a oratória, tá, de cada membro da equipe. Então, pessoal, sempre lembrando, tá, sequência lógica da apresentação, ou seja, o que é o projeto, qual é o tema, né? Qual é o tema, qual é a teoria explorada, o que da teoria foi feito e assim por diante. E mostra os resultados dele, ou seja, o circuito operando, ilustra que tipo de condição ele não opera e assim por diante. Explicitação do problema, justificativa, objetivos. Opa! Tá? Então, todos esses itens aqui, recursos da apresentação é bem importante, tá? É bem importante. Eu notei que em alguns trabalhos de laboratório, o pessoal tem dificuldade de fazer isso aqui, ó. Por exemplo, mostrar o circuito, né? E mostrar em conjunto um datasheet. E aí, por exemplo, ó, se a gente está falando aqui do contador, a gente aplica um zoom ali no contador e a gente compara, por exemplo, os pinos com o que está aqui. O pessoal está com dificuldade de colocar uma janela junto com a outra na tela do vídeo, tá? Então, esse tipo de coisa tem que estar resolvida já no projeto final, certo? Então, conta aqui, recursos de apresentação, ou seja, quanto mais limpo e didático, melhor. Capacidade de síntese, ou seja, ir direto ao assunto. Organização da simulação, tá? Observem aqui a simulação do exemplo. Ela já é bem grandinha, mas ela não tem fio, não tem muito fio atravessando aqui o espaço. Ó, observem, do contador vem para cá colorido pro decodificador, do decodificador vem pro resistor. Então tá de certa forma limpo isso aqui, tá?
E aí tem aqui, ó, essa parte de cima com osciloscópio. E, por exemplo, isso que está aqui, ó, isso que está aqui não é recomendado, tá? O que é interessante é arrumar isso aqui. Então a gente, de certa forma, deixa a coisa mais simétrica, tá? E usa e explora mais essa condição de fazer curvas aqui. Eventualmente troca aqui o acordo. Eu não sei porque ele voltou aqui, tá? Eu não cliquei em nada, mas enfim, vou fazer rapidinho aqui de novo. Provavelmente deve ser alguma instabilidade no. Ó, vou colocar aqui branco, colocar aqui vermelho, certo, pessoal? Então esse tipo de coisa contribui bastante para a organização do circuito. E o projeto ele tem que estar muito bem organizado. Isso aí vai contar na pontuação, tá? O domínio do assunto, certo? Ou seja, nível lógico, é número binário. Então, o nível lógico passa pela porta lógica. O pessoal fala muito isso, né? Então a entrada passa pela saída e aparece um na saída. Isso aqui tá errado, tá? Então, assim, o domínio sobre o assunto é falar bem sobre os conceitos, é deixar claro o que é nível lógico, o que é tabela verdade, o que é variável booleana, é ter um domínio claro sobre os conceitos da disciplina. Pontualidade, ou seja, o vídeo tem que estar dentro daquela janela de tempo que o projeto pediu. Agora, esse aqui, pessoal, esse aqui não vai entrar, tá? Não vai ter arguição, tá? Então, o que quer dizer? Quer dizer o seguinte, o vídeo que vocês entregarem é o vídeo final e acabou. Vocês não vão responder perguntas, eu não vou fazer perguntas do vídeo, eu vou avaliar e vou emitir uma nota. Então, tomem muito cuidado com o material que vocês vão disponibilizar, tá? E observem aqui, todos os critérios são aplicados por membro da equipe. Então, o que isso quer dizer? Cada membro é avaliado, tá? Cada membro é avaliado. A nota é individual, tá? Então, se no decorrer da apresentação um aluno explorar bem o assunto, o outro não explorar bem, esse que não explorou bem, a nota vai ser diferente. E assim por diante. Tem que tomar cuidado, tá?